Como já foi dito, aqueles que já aceitam que conhecer e amar a Deus é o objetivo do nascimento humano, o cerne da vida passa a ser buscar desenvolver um relacionamento com Deus. E isso significa que vamos direcionar a parte mais especial do nosso tempo àquelas práticas nas quais a nossa atenção está diretamente em Deus, como cantar o nome do Senhor, meditar nos seus passatempos transcendentais e nos seus ensinamentos, contemplar sua imagem adorável, servir a Ele ofertando os frutos das ações realizadas e buscar estar na companhia daqueles que já vivem um relacionamento amoroso com Ele. E claro, rogar a Deus com fervor e sinceridade infantil para que Ele nos conceda um coração verdadeiramente cheio de amor e saudade por Ele. Aqui está a parte ativa, aquilo que nós fazemos para construir uma efetiva relação com Deus de um modo consciente. Seja qual for o caminho religioso no qual nos identifiquemos, este empenho em destinar um tempo qualificado para exclusivamente nos dedicar a construir uma relação pessoal com Deus vai estar presente. Mas quais seriam as atividades cotidianas que poderíamos considerar como favoráveis ao cultivo da devoção e que sejam igualmente universais? Ou seja, que então sejam parte obrigatória da atenção de qualquer devoto, seja qual filiação religiosa for. Será que isso existe? Sim. Certamente podemos considerar que seja você um devoto de Deus que o busque como um hindu, como um cristão, como um muçulmano, como um judeu, como um zoroastrista, ou qualquer outra filiação religiosa que tenha Deus como o amado a ser buscado, será necessário que você se esforce em disciplinar a sua mente, para que justamente seja possível dedicar a excelência do seu tempo para as práticas concretas de relacionamento com Deus. Um verdadeiro aspirante sabe que não é o corpo nem a mente, mas igualmente é consciente de que se encontra demasiadamente associado a esse composto. E é por isso que ele se esquece de que é uma alma espiritual e eterna serva do Senhor. Assim, consciente desse problema real, o aspirante espiritual sabe que precisa subjugar o corpo e a mente. Isso significa que, além daquelas práticas ativas já descritas, aquelas que chamamos práticas devocionais por definição, não é mesmo? Precisamos considerar a necessidade de saber também o que fazer quando estamos simplesmente tocando o jogo da vida. Certo, nós não somos o corpo, mas fazemos uso de um corpo. É por isso que não se faz possível ignorar esse corpo. Na verdade, precisamos sempre lembrar que o corpo é gerado da energia do Senhor, e nisso o corpo também é divino. Cuidar do corpo significa que devemos manter limpo, saudável, alimentado e protegido. Mas devemos fazer isso sem nos apaixonarmos pelo corpo e sem nunca permitir que o ato de zelar por ele nós esquecemos de Deus. Então vamos lá. Todos nós precisamos alimentar o nosso corpo, não é verdade? E como vamos fazer isso com uma atitude devocional? Devemos lembrar de Deus como o proprietário de tudo. Assim, se temos uma boa consciência de nossa vida como uma via de relacionamento com Deus, alimentar o corpo também é um ato sagrado. Nesse ato devemos lembrar que, antes de tudo, oferecemos o nosso alimento a Deus. Vamos recordar que tudo advém dele e que, em verdade, ele é o real desfrutador das experiências, inclusive da alimentação. Assim, o que nos impede de ofertar cada alimento que vamos consumir a Deus? Cada cultura religiosa terá o seu entendimento a respeito de quais alimentos são mais adequados ou não para serem ofertados a Deus. Mas em todos os casos, esse alimento será sempre uma graça do Senhor para o sustento do nosso corpo. Assim, esse alimento que comemos é sempre uma dádiva, é sempre uma misericórdia de Deus. Mas alguém pode questionar a lógica de oferecermos o nosso alimento a Deus. Precisará o Senhor de comida? O Senhor não necessita de nada. Mas quando nós ofertamos o nosso alimento a Deus, estamos reconhecendo que há entre nós e Ele um relacionamento. Meus amigos, Deus não é uma ideia, Ele não é um tipo de símbolo. Ele é a pessoa suprema que buscamos. Então nós nos relacionamos com Ele na medida de nossas possibilidades, claro. Quando ofertamos o nosso alimento a Deus, confiamos que Ele acolhe a nossa oferta por amor a nós. Na Bhagavad Gita,
Sri Krishna afirma que tudo aquilo que é ofertado a ele com amor, ele acolhe. No Antigo Testamento, Caim e Abel ofereceram a Deus o produto dos seus trabalhos com a terra. Caim oferta a Deus legumes e frutas, e Abel oferece a Deus um cordeiro abatido. Deus manifesta maior agrado na oferta de Abel, não em razão da espécie ofertada, o cordeiro, mas sim porque lia o coração de Abel e via que a sua oferta era mais amorosa que aquela de Caim, era mais sincera. Ainda que a oferta de Caim pudesse ser vista sob muitos aspectos como mais pura e benigna, né? Pois destituída de maior violência, uma oferta vegetariana, aqui o ensino é justamente sobre o quanto a intenção do ofertador tem peso. Deus, para ele, todas as formas são sua energia, mas é evidente que podemos agir pior ou melhor nesse mundo. Como então entender a melhor relação de um devoto, né, no que diz respeito ao relacionar dos alimentos para com Deus? Sempre relacionar o alimento como uma oferta a Deus, e sempre consumir esse alimento, uma vez que sinceramente ofertados, como uma misericórdia do Senhor. E claro, aquele que lembra que não é o corpo, o ato de comer deve estar relacionado mais com a necessidade do sustento do corpo do que com o puro e simples deleite. A gula, isto é, comer para além da necessidade do sustento, é sempre um esquecimento dessa relação sacramental com o alimento. O quão mais séria for a nossa vida espiritual, mais atenta será ela a esses aspectos cotidianos da vida. É claro que quando comemos uma sobremesa, um sorvete, um aperitivo, quando assistimos um filme, dificilmente estamos atentando exclusivamente à necessidade do sustento do corpo, não é verdade? E muito provavelmente não estamos sendo também muito solenes em nossa oferta a Deus nesses alimentos. Como devotos, devemos procurar reduzir esses momentos. E mesmo quando não for possível ofertar a Deus o alimento de um modo mais cuidadoso, né, oferecendo um prato diante dele, da sua imagem adorável, né, e aguardar, né, o recolhimento dessa oferta, devemos procurar, mesmo que por alguns instantes, direcionar o nosso pensamento a Deus e mentalmente ofertar o alimento a Ele e agradecer a Ele, e então só depois comer. Muitas vezes nós podemos estar em um ambiente público, num colégio, de repente num bandejão de uma empresa, e não precisamos fazer um espetáculo nessa nossa relação íntima com Deus. Ele, que lê o nosso coração, vai receber a nossa oferta silenciosa. Todos os devotos de Deus, primeiramente, o buscam através de suas mentes, devemos lembrar disso. Então, se sabemos disso, sabemos da importância da consciência, apenas alguém que não esteja entorpecido pode ter uma mente clara para destinar seus pensamentos mais claros a Deus. É nesse sentido que, em nenhuma hipótese, estar fisicamente entorpecido é viável para um devoto. Devemos não confundir, né? O êxtase espiritual nunca será confundido com um torpor. Nesse sentido, a medida universal para todos os devotos é nunca envenenar o corpo com entorpecentes, nunca ficar bêbado, né? Nunca ficar chapado, nunca buscar um tipo de elevação através de químicas. Visões espirituais, elas são dádivas do Senhor. Elas nunca serão produtos de um tipo de fumo, de beberagem, de chá. O devoto de Deus, meus amigos, ele não busca por visões, mas sim por receber de Deus a graça de o amar. O corpo e a mente são instrumentos nossos para que possamos desenvolver o nosso relacionamento amoroso com o Senhor. Nisso não há qualquer razão para termos desprezo pelo corpo e pela mente. Será que um devoto de Deus pode fazer as asanas do yoga, musculação, praticar artes marciais e outras atividades para o cultivo do corpo? Sri Ramakrishna Paramahansa não indicava a Hatha Yoga como um caminho para o devoto, pois tal yoga, dizia ele, reforçava o apego ao corpo. Reforça o apego ao corpo. Um devoto, então, terá uma sadhana centrada no caminho da devoção pessoal a Deus, como, por exemplo, aquela ensinada por Narada Muni. Mas um devoto pode praticar as posturas do Hatha Yoga se esta não for a sua prática espiritual central. Do mesmo modo, as demais atividades de zelo, de cuidado com o corpo, não são inválidas. Elas podem ser válidas e positivas,
como são as observações sobre limpeza corporal e os alimentos mais saudáveis e nutritivos. Uma pessoa com um corpo mais saudável pode se concentrar com maior sucesso no seu relacionamento amoroso com Deus. O importante é evitar se enamorar pelo corpo. Cuidar do corpo não deve ser confundido com desenvolver vaidade ou tentar fazer do corpo um meio para seduzir outras pessoas ou despertar inveja nelas. Esses processos todos de apego retiram o fervor por Deus do nosso coração. Muitas vezes temas surgem, para os aspirantes sinceros do caminho da devoção, como o tipo de roupa que se usa, que parte do corpo deixar à mostra, os cortes de cabelo, manter a barba, para os homens ou raspar ela, usar maquiagem e adornos pode, e claro, sobre as tatuagens também, sobretudo nesses tempos modernos. Nós devemos pensar que a busca do devoto é manter sua lembrança de Deus. Ele vai viver no mundo, vai ter suas relações, atividades, e não precisa viver com uma exacerbada preocupação sobre pureza. O cerne da questão é a renúncia ao mundanismo gravada no seu coração pela lembrança constante do seu amado divino. O exibicionismo é uma tendência da pessoa mundana, isso precisamos ter claro. Muita roupa ou pouca roupa podem chamar bastante atenção. Melhor se vestir de um modo discreto, mas compatível com o tempo e o lugar no qual você está, sem maiores paranoias ou intuito de chamar atenção. Roupas limpas, que não sejam extravagantes, nem em sensualidade, nem em pudor, só a medida do bom senso, na verdade. Cortar ou não o cabelo, a barba, isso não é essencial sobre o caminho da devoção, meus amigos. Seja simples e limpo, isso é tudo. O mesmo é sobre maquiagens, perfumes e adereços. Com o objetivo de ser aseado e discreto, as medidas dessas coisas vão se tornar resolvidas também, considerando a cultura geral na qual o devoto está inserido. Talvez a roupa para ir no piquenique, no parque, seja distinta daquela que o devoto vai usar para ir no templo, ou quanto àquela que ele vai usar para ir ao trabalho. Em todos os casos, ser limpo e não extravagante é a medida básica e infalível. A respeito de tatuagens, de piercings, quanto mais a pessoa estiver voltada para o cultivo da devoção, as paixões sobre as exterioridades da vida, vão sendo mais moderadas. Aquele que já tenha tatuagens, ele não deve pensar que tais marcas sejam um obstáculo para a sua relação com Deus. É claro que não são. Mas talvez seja interessante meditar sobre por qual razão sentimos uma necessidade de realizar tais marcas e, sobretudo, as mostrar aos outros. Com certeza a maturidade na prática devocional vai fazer com que tenhamos um gradativo desinteresse por essas práticas todas. Por fim, meus amigos, precisamos cuidar do nosso corpo como um instrumento útil para a nossa relação com Deus. É mais ou menos como a nossa japamala, ou o cordão de oração, ou o rosário, que fazemos uso para cantar os santos nomes de Deus. É certo que o mais razoável é que tenhamos zelo por ele, mantendo guardado em uma bolsa, em uma caixa, sem pegar poeira ou sujeira, e que tenhamos gratidão por Deus por nos ter permitido um meio tão eficaz, não é verdade, para meditarmos nele. Mas a japamala ou o rosário de oração são apenas meios para lembrar de Deus. Nós devemos saber que não precisamos dessas contas para ter comunhão com Deus. E como almas eternas, nós somos eternamente parte do Senhor. Lembrar disso nos permite cuidar do rosário com o devido respeito, mas sem idolatria. O mesmo se dá, então, com o nosso corpo.